tudo bom? Então eu já venho pra vocês com um vídeo de apresentação do desafio de 12 livros e 12 quadrinhos pra 2020. Muito esquisito falar 2020 ainda. Pra quem não conhece, todo ano, já tem alguns anos aqui no canal, eu tenho feito esse desafio comigo mesma pra me estimular a ler mais. Eu lia muito quando eu era adolescente, muito mesmo. Quando eu entrei no colégio, no colegial, no primeiro ano eu ainda lia bastante. Depois, a partir do segundo colegial e durante toda a faculdade, eu dei uma diminuída boa no meu ritmo de leitura. Porque eu sempre me sentia pressionada a ter que ler coisas úteis, sabe? Então ter que ler livros de medicina, artigos de medicina, os livros que iam cair no vestibular. E eu sempre deixava o resto pra depois, assim. Os últimos livros que eu li mesmo, assim, foram Harry Potter. O último saiu no meu último ano do colégio. Depois eu tinha dado uma largada, assim. Era bem solto, uma série ou outra que eu me apegava. E aí eu resolvi tentar fazer esse desafio todo ano pra me estimular a ler. E tem dado certo, eu acho que já tem uns 3 anos, 3 ou 4 anos eu acho. Eu comecei fazendo o desafio dos 12 livros, que era um livro por mês, mas eu não me fixo tanto nessa coisa do mês. É tipo, do jeito que eu achar melhor no ano, porque geralmente nas férias eu leio mais de um livro, depois tem um período mais intenso que eu não leio nada. Com o tempo isso evoluiu pra 12 livros e 12 quadrinhos, porque eu comecei a me aventurar pelo mundo das HQs, gostei muito, e eu não consegui escolher só 6 livros e 6 quadrinhos, então virou um livro e um quadrinho por mês. Esse ano foi bem difícil, tem livro aqui em casa poucos, mas tem alguns que não entraram, que eu acabei comprando mais livro do que dava para o desafio de 2020. Todo ano acontece isso, mas foram bem poucos na verdade. Mas alguns não entraram, e alguns quadrinhos, para entrar, eu acabei considerando como uma coleção, como um quadrinho só. Do tipo, quando eu leio Sandman, na verdade é uma coletânea de 20 histórias, né, que vem no encadernado só. Então tem alguns quadrinhos que eu tenho que eles são avulsos, que são só uma dessas histórias, sabe? De outros temas, outros quadrinhos, mas que são só uma. E daí eu junto 2 ou 3 e falo, ó, esse daqui vai ser um quadrinho desse mês. Ainda assim, estou com 13 quadrinhos, mas como tem alguns que são muito pequenininhos, eu vou tentar ler um deles ainda esse ano. Eu tô gravando, esse vídeo vai ser dia 31 de dezembro, mas eu tô gravando ele, hoje é dia 13 de dezembro, então ainda tem algum tempo, é que eu vou viajar e tal. Mas eu quero tentar ler um deles esse ano ainda pra poder tirar e ficar com 12 quadrinhos, senão vai ser o desafio dos 12 livros e 13 quadrinhos. Mas enfim, aliás, bem lembrado, esse vídeo vai sair no dia 31 de dezembro, que é o dia que eu estou voltando de viagem de Nova York. Por causa disso, eu tenho certeza que hoje eu não vou conseguir editar e postar vlog de lá. Então esse vídeo tá entrando no lugar de um vlog. E aí a partir de amanhã, dia 1º, que eu já estarei em São Paulo, eu volto a editar os vlogs de viagem. Eles voltam a sair pra vocês até o dia que eu vivi, o dia 31 de dezembro. E aí o vlog acaba provavelmente lá pro dia 3 ou 4 de janeiro, eu não tenho certeza. Mas continuem acompanhando, os vlogs não acabaram. É só porque eu deixei isso programado, porque eu sabia que o dia da volta não ia rolar. Começando pelos 12 livros. Número 1, Medo Imortal, é uma coletânea de contos de terror de autores de língua portuguesa só. Eu acho que são só brasileiros, porque o subtítulo é Academia Sobrenatural Brasileira de Letras. Então vai ser o livro de outubro, provavelmente, da Dark Side. Achei muito linda essa edição. Eu gostei muito de ler o Contos de Horror do século XIX esse ano, então eu quis pegar outro livro de contos e ter essa ideia de contos brasileiros de terror. É bem específico, eu achei muito interessante. O Processo, do Franz Kafka. Eu adoro Kafka, eu li Metamorfose e gostei muito, e eu adorei o conceito dessa história, que é um cara que é processado e o processo é tão burocrático que ele nunca sabe pelo que ele tá sendo processado. E ele é julgado e tudo, e ele não sabe por quê. Parece ser meio que um pesadelo, mas falar meio que dos processos burocráticos, sabe? Enfim, eu não li, né, ainda, obviamente. Então eu não sei exatamente se é isso, mas é o que eu ouvi falar, é o que eu imagino, que sou curiosa. Mais ou menos nessa vibe temos As Intermitências da Morte, do José Saramago. Conta a história do que aconteceria com o mundo se a morte parasse de matar. A morte parasse de acontecer, ninguém mais morre. Você sofre acidente, você fica estrupiado, você tem um câncer terminal, você sente todas as dores, mas você não morre, ninguém morre. Cidade Roma, da Zélia Gattai, eu li dela o Anarquistas Graças a Deus, que é meio que uma autobiografia dela e uma biografia da família dela também, contando sobre quando eles vieram pro Brasil, essa família italiana veio pro Brasil e como que eles foram recebidos. E ela conta tanto a história dela quanto as histórias que ela ouviu as outras pessoas contando quando ela era criança.
E esse livro, pelo que eu ouvi falar, é meio que uma continuação. E ela morava em São Paulo, então diz que tem muito de São Paulo de antigamente, ali dos anos 30, 40, 50. Bem interessante. Ela morava aqui perto da minha casa, na Alameda Santos com a Consolação. Então é bem legal ouvir ela descrevendo os lugares que eu conheço, como eles eram muitas décadas atrás. Quinto livro, temos um Bukowski sobre gatos. Eu gostei muito da vez que eu li Bukowski, não lembro qual livro que foi, mas eu gostei. E daí eu vi isso aqui que, vou ser honesta, peguei pelo título de gatos. É isso aí. A Verdade sobre o Caso de Harry Quebert, acho que é assim que fala. É um livro de suspense que foi muito bem falado por muitas pessoas, pela Tati Feltrin. A Marina Smith fez live disso daqui. Eu comprei isso daqui pensando em ler pra live dela, que ela faz um clube do livro todo mês. Mas no fim eu me emaranhei em outros livros que eu tava lendo no Desafio 2019 e deixei passar. Mas deixei a live salva e vou assistir quando terminar. É bem gordinho, então eu realmente espero que seja um livro que vai me prender, porque senão eu vou demorar nesse daqui. Número 7, Uma Mulher no Escuro. Esse livro foi muito falado ultimamente, é do Rafael Montes. E estão falando como é muito incrível um brasileiro fazendo um terror tão bom e ninguém tá falando sobre isso. Mas no fim as pessoas estavam falando sobre isso, porque, né, eu ouvi falar, as pessoas estavam falando. Mas eles falam que é assim, tipo, o nível Stephen King, assim, sabe? Então eu tenho altas expectativas pra esse livro. Não lembro nem mais sobre o que ele é, mas eu faço muito isso. Tipo, eu ponho um livro na minha lista, ele fica na lista da Amazon um tempão. Aí eu compro e daí ele fica na minha estante um tempão, até entrar no desafio do ano seguinte, até eu ler. Eu já esqueci do que é, mas se eu comprei é porque foi recomendado. Número 8, Amos Oz, Pantera no Porão. Eu comprei esse daqui porque eu ouço muito as meninas do Mamilos falando desse autor. Inclusive a Cris deu o nome do filho dela de Amos por causa desse autor. E é um livro pequenininho dele, ele conta a infância dele morando em Israel, num contexto de guerras e milícias e tal, achei interessante. O Poder, da Naomi Alderman, fiquei muito curiosa com esse livro, a capa dura, super bonitinho. Muita gente falou muito bem. Ele conta o que aconteceria se de repente no mundo as mulheres, e só as mulheres, ganhassem o poder de dar choque nos homens. Então essa inversão do poder físico que aconteceria e o que aconteceria com a sociedade como um todo, se isso acontecesse. Achei bem legal. Ele estourou mais ou menos na época que tava todo mundo falando que ia sair a continuação do Conto da Aia, mas eu tava com muito receio de ler essa continuação e acabei não comprando nem colocando na minha lista. Ultimamente eu ouvi muita gente falando bem dessa continuação, então vai entrar na minha lista da Amazon, mas provavelmente eu só vou ler em 2021. A Causa Secreta e Outros Contos de Horror. Eu comprei esse daqui totalmente por impulso na Martins Fontes, antes de comprar o outro, porque eu vi que tinha contos de terror do Machado de Assis, e eu achei isso muito legal, mas também tem naquele outro livro, mas também é um livro de contos de terror, mas é bem menorzinho. Provavelmente em outubro eu vou deixar esse livro na minha bolsa e o outro na minha cabeceira, porque ele é bem grande pra levar por aí. Penúltimo, O Duplo, do Fyodor Dostoiévski. Eu tava com muita vontade de ler livros sobre essa coisa de duplo. Eu ia ler o Homem Duplicado, do Saramago, mas esse daqui, se não me engano, saiu antes, né? Tipo, eu não tenho a menor noção de tempo. Daí eu tô falando de 1800 aqui, então ele certamente saiu antes. Então eu vou ler o duplo e provavelmente pro ano que vem eu vou tentar ler o... Ano que vem, né? Eu vou tentar ler o Homem Duplicado. E último livro, 12º, vou continuar lendo As Crônicas de Nárnia. Durante todos esses anos, quase todo ano, entra um dos livros das Crônicas de Nárnia. Esse daqui é o volume definitivo, que tem os 7 livros aqui, mas eu leio um só. E esse ano vai ser o penúltimo, A Cadeira de Prata. Depois vai faltar só o último, que vai ficar para 2021. E agora vamos para os quadrinhos. Número 1, já são 2 quadrinhos. Eu tô lendo sempre também algum quadrinho dessa minha coleção da Marvel com a Salvati. São 60 quadrinhos, eu tenho todos. E eu tô no, dessa vez, 14º e 15º, que é o Vingadores Eternamente, parte 1 e parte 2. Como são 2 partes, eu achei justo colocar os dois como um quadrinho só. Não sei sobre o que é. O número 2 são 3 quadrinhos, mas são todos do mesmo autor, é uma coleçãozinha da Poorly Drawn Lines. Eu adoro esses quadrinhos, tem na internet e tudo mais. Nem sei se esses daqui são os mesmos que ele põe na internet ou se ele faz uma coisa diferente, mas eu acompanho há pouco tempo, ele tem quadrinhos bem antigos, eu tava com vontade de ler todos. Então tem o próprio Poorly Drawn Lines, o Good Ideas and Amazing Stories e o A Book of Poorly Drawn Lines. Então esses 3 vai ser um só. Mas assim, honestamente, é o tipo de livro que eu vou sentar com um deles e ler numa sentada, sabe? Aí no outro dia eu leio o outro e assim por diante. Número 3 é o Strange Planet, do Nathan W. Pyle. Eu adoro esse quadrinho dos ETzinhos.
E ele é o que talvez eu leia esse ano. Talvez até terminando agora eu abra ele e leia, porque eu tô com muita vontade de ler esse negócio, sabe? Então, assim, fui 13 quadrinhos, mas talvez esse daqui, vou até deixar separadinho, talvez ele eu leia antes. Número 4, Game Pés Descalços, volume 7. Eu tava sempre colocando 2 game, mas esse ano tá muito concorrido de quadrinho, então vai ser um só. Se por acaso no mês desse game eu ler ele rapidinho, eu encaixo o número 8 aqui no meio do caminho. Mas por enquanto vai ser só o 7. Número 4, Akira, volume 2. Eu li o volume 1 no finalzinho do ano passado. Gostei muito, mas a minha lista de livros já estava pronta e de quadrinhos também. Então o volume 2 acabou não entrando. Eu já tenho até o volume 3 aqui em casa, mas esse ano vai entrar o volume 2 e eu me apeguei muito na história. Então com certeza ano que vem vai ter o 3 e vai ser uma sequência igual eu tô fazendo com o Flash Gordon no Planeta Mongo. Eu tava com muita vontade de ler isso daqui porque eu adoro ficção científica. E isso daqui é praticamente a origem da ficção científica, porque é um quadrinho de ficção científica que foi escrito nos anos 30, gente. Então é total o futuro do passado, sabe? Eu acho isso muito incrível, eu adoro esse tipo de coisa, eu adoro assistir os Jetsons. Então eu tô muito empolgada pra ler isso daqui. Ele é todo bonitinho, ele tava até de enfeite na minha estante, ele não tava assim de atravessado, ele tava tipo de frente na estante, sabe? E eu tirei pra colocar na filinha. Número 7, O Árabe do Futuro, volume 3. Eu terminei de ler o volume 2 recentemente e eu fiquei mais à vontade, porque quando eu li o volume 1 eu gostei bastante, eu li numa sentada, num plantão que tava excepcionalmente tranquilo, mas o problema é que no final tem um negócio muito triste envolvendo um cachorrinho. E aí eu fiquei assim, eu não consegui continuar lendo, sabe? Tipo, eu parei por um... Ai, sai bicho, que saco. Eu parei de ler essa série por um ano e pouco, aí eu voltei pro volume 2, não teve mais nada tão terrível assim da gente ver. Tem coisas bem ruins, mas não da gente ver acontecendo no desenho, sabe? Então eu fiquei mais tranquila e vou continuar com o volume 3 agora. Temos Sandman, volume 4 aqui. Terminei o volume 3 esses dias também, tô super empolgada pro 4 e ele vai até o volume 5. Mas eu já recebi alguns spoilers do que vai acontecer. Meio que o volume 4 é praticamente o final e o volume 5 é um encore, assim. Temos Rick e Morty. Eu tenho 3 quadrinhos já deles, esse é o número 1. Eu coloquei a princípio só o número 1, mas mesma coisa, vamos ver de acordo com o que acontecer nessa leitura. Eu leio o 2 e o 3 na sequência, porque eles são super pequenininhos, então dá pra contar os 3 primeiros como uma coletânea se eu quiser. Mas a princípio eu deixei só o 1 aqui. Temos Batman, no Longo Dia das Bruxas, edição definitiva. Eu tinha esse quadrinho aqui em papel, em tirinhas isoladas, que era do Rodrigo. E eu tava sempre enrolando pra ler, porque eu achava muito ruim. Era tipo de papel muito empoeirado, me fazia espirrar. E aí eu tava zanzando pela FENAC, não, foi qual que era? Pela Livraria da Vila outro dia. E eu achei isso aqui na seção de quadrinhos e comprei. E será o quadrinho do mês de outubro. Junto com... tem outro aqui. Esse foi o ano que eu tentei tirar esses quadrinhos fininhos velhos do Rodrigo que eu guardei pra ler, porque eles sempre ficam encostados. Então isso daqui eu vou contar como um só também, porque é uma coleção da Vertigo de histórias de terror, todas isoladas pelo que eu entendi. Era a linha de suspense deles. Tem... parece que cada historinha tem 3 histórias completas e fechadas, de terror e suspense e tal. Aqui tem 1, 2, 10 quadrinhos, cada um com 3 histórias. Esses daqui, eu não lembro se eu contei como 1 ou 2, mas tem 2 quadrinhos do Alan Moore que eu também achei fuçando na coleção que o Rodrigo ia jogar fora. E aí eles são incompletos, eu acho. Quer dizer, eu não sei se isso é uma história isolada, mas tem o Tom Strong, nunca ouvi falar, e o Prometheia, que é uma série de quadrinhos do Alan Moore. Só que ele só tem o livro 1 e assim, eu não achei o resto pra vender em lugar nenhum. Então eu tava até um pouco em dúvida se eu começava a ler isso ou não, porque aí eu vou começar e não vou achar o resto e vou ficar triste, sabe? Mas assim, se eu me apegar muito, eu dou um jeito de achar os outros volumes, nem que seja em cedo. E pra terminar, um quadrinho que eu não sei se eu vou fazer vídeo aqui no canal ou não, porque é um quadrinho erótico, mas é o Druna, foi recomendado pela Tati Feltrin. Eu acho literatura erótica bem interessante, principalmente fazendo curso de sexualidade e tal, sendo ginecologista. É interessante ver esse tipo de coisa, sabe? E parece que tem uma história boa por trás, mas também tem muito erotismo e muito sexo e tal, e coisas explícitas, tanto que eu tô super cobrindo aqui. Então assim, não é pra menores, mas é uma coisa que te interessa. Depois que eu ler, eu falo um pouquinho sobre isso aqui no canal, sem ficar mostrando. E é isso, gente. Eu acabei até perdendo um pouco a conta nos quadrinhos, porque eu já não sabia que eu tinha contado como 1, como 2.
Mas é isso, assim, esses são os quadrinhos e livros que eu separei pra esse ano. Provavelmente esse daqui eu vou ler mais hoje, mas se eu ler esse daqui, pelas minhas contas dá 13, dá 12 de algum jeito. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim. Não deixa de se inscrever no canal pra mais vídeos. A gente me siga nas redes sociais, Twitter e Instagram, tá tudo aqui embaixo. E é isso, tchauzinho e até a próxima.